O nosso convidado de hoje do Jornal do Ténis é finalmente o André Lopes. Devia ter sido um dos primeiros, pelo passado que tem na modalidade. Agora, do lado de fora do corte. É mais difícil fora do corte ou dentro, André? Acho que fora é mais difícil. É. Porquê? Porque não consegues controlar as coisas lá dentro? Sim, por muito difíceis que estejam as coisas quando estás a jogar, tens sempre aquela sensação que depende um bocadinho de ti, o poderes dar a volta a alguma situação ou não. E a ver de fora sofre-se um bocadinho mais, porque não tens aquele poder de interação. Tens saudades do corte? Tenho e não tenho. Tenho saudades de competir, mas custa-me um bocadinho competir e sentindo que não estou em forma. Portanto, às vezes tenho algumas oportunidades de jogar alguns torneios veteranos, alguma coisa, e é um sofrimento estar dentro do campo e sentir que não consegues fazer as coisas que gostarias de fazer ou que estarias habituado a fazer. Acho que para poder desfrutar da competição no seu pleno é preciso estar em boa forma e infelizmente não me sinto. Mas não te sentes porque estás cansado do ténis, da competição? Não, acho que é mais a falta de treino, passo algumas horas no campo, vou batendo às vezes com alguns dos atletas que tenho e isso desfruto imenso, mas para poder fazer um jogo de competição sem nenhuma preparação prévia, e tive essa experiência ano passado, joguei 1 ou 2 jogos interclubes com pessoal muito mais novo que eu e ao fim de 3 ou 4 jogos ainda ali já a respirar um bocado mais pesado e isso já não me dá assim muito prazer. André, como é que começou tudo o ténis? Eu tenho ideia que já ouvi alguém dizer que foi no teu quarto, é possível, em Leiria? No meu quarto. Pelo menos o João Campos uma vez contou uma história que vocês batiam lá umas bolas numa garagem. Sim. A primeira experiência que tive foi juntamente com o meu pai. Ele tinha acabado a carreira de futebolista, queria continuar a fazer algum desporto e eu já jogava futebol a brincar também nos marrazes e depois fomos os dois a uma aula de ténis, tinha 8 anos, num campo de terra batida perto do antigo estádio da União de Leiria, que já não existe. Com quem era, lembras-te? O meu primeiro treinador um bocadinho mais a sério foi o Filipe Amaral, de quem eu tenho muita estima até hoje e pronto, aquela primeira experiência foi espetacular, continuámos desde aí, ainda andei a conciliar ténis e futebol durante uns tempos, mas depois aquilo era sempre aos fins de semana que eu jogava futebol e aos fins de semana que eu tinha torneios e acabei por ter que optar. Mas João Campos era meu vizinho nessa altura. Eu vivia num apartamento no segundo andar, na altura o meu pai partiram a parede da sala e da cozinha, portanto aquilo dava a volta e a sala era uma sala de esportes, andávamos ali a partir aquilo tudo de trás para a frente. O ténis, disseste que começaste pelo futebol, o futebol fazia parte da tua família, o teu pai jogou futebol. Sim. E depois foi difícil optar ou não? O ténis agarrou-te logo? Captou-me bastante o ténis, também adorava futebol e adoro ainda, mas houve ali uma altura em que, não sei, dava-me um bocadinho mais de prazer depender apenas de mim. De ti. Sofria um bocadinho mais com as derrotas, mas também tirava bastante partido das vitórias. E eu tinha uma equipa de muitos amigos nos marrazes na altura, mas aquilo eram treinos à noite, às vezes com chuva, frio, levava cacetada. Jogavas a meio campo? Jogava. E andava sempre a chegar a casa cheio de mazelas e não sei o quê. Não sei se isso também, na altura, motivou um bocadinho para estar no meu lado do campo, a não ser que apanhasse um maluco às raquetadas, de um lado para o outro, que não é fácil. Estava um bocadinho mais tranquilo e começou-me a cativar um bocadinho mais o ténis. Como é que percebes que o ténis depois começa a ficar mais sério? Tu tinhas muito jeito, depois tiveste bons resultados, mas como é que surgiu esse momento? Foi uma coisa rápida ou foi uma coisa que demorou algum tempo? O gosto pela modalidade acho que foi instantâneo. E o melhorar no ténis como jogador e o ter... O melhorar, acho que foi um dos torneios que talvez me tenha ajudado a captar um bocadinho mais o interesse para a competição. Eu era sub-12 na altura, havia se calhar tu estavas lá, era o Oporto Cup. O Porto Cup, sim. Tinhas vários escalões, aqui era sub-12, sub-14, sub-16. E tu ganhaste o Oporto Cup? E eu ganhei o Oporto Cup sub-12 ao Ginho, na final, e foi a minha primeira exposição assim em torneios fora da região de Leiria, e vinha todos os dias com o meu pai. Aquilo era umas viagens. De Leiria para o Porto? É verdade, porque íamos a jogar naquela, olha, vai, jogas e pois. Pronto, e voltamos. Ganhei, olha, está bem, voltamos amanhã. E foi assim até ao final do torneio.
E comecei a perceber que se calhar até tinha algum potencial, aquilo motivou-me a trabalhar mais, também os meus treinadores na altura foram-me ajudando a potenciar isso. O Jaime Caldeira na altura depois foi para a Leiria, criou ali um grupo de competição engraçado e pronto, as coisas desenvolveram-se a partir daí. A partir desse momento, como é que vai a tua carreira? A partir do momento de Leiria, em que vais com Jaime Caldeira, como é que foi? Conta-nos. Ainda treinei com o Jaime em Leiria até aos 14 anos, já um bocadinho mais a sério, já tinha optado por deixar o futebol e treinava muito mais a sério ténis, já fazíamos físico. Aos 14 anos, dos 14 para os 15, mudei-me para Lisboa, porque entretanto o Jaime Caldeira saiu de Leiria, foi para Lisboa e eu continuei a trabalhar com ele. Ainda vivi uns tempos em casa dele, depois fui para o centro de estágio, que era a minha segunda casa, foi durante muitos anos e tenho lá também muitos amigos. E treinei depois em Lisboa, ia levar a carreira um bocadinho mais a sério, até aos 19, penso eu. A altura em que depois ainda fui treinar para a Espanha, para a Academia do Ferrer. Estive lá 2 anos e tal no Ferrer, mas pronto, foi-se desenvolvendo um bocadinho aí. Na altura que estava em Lisboa já consegui cimentar um bocadinho os resultados que já estava a ter nos sub-12, sub-14. Aos sub-14 já fui campeão nacional e pronto, as coisas desenvolveram-se um bocadinho a partir. E os estudos como é que estavam no meio dessa equação? Em Leiria lembro-me que estudava à noite. Os meus pais também, sinceramente, acho que naquela altura tiveram uma abertura incrível. Não era normal, não é? Não, seja eu estudar à noite, seja eu ir viver para Lisboa com 14 anos. Hoje em dia penso nisso enquanto pai e não sei se seria uma decisão fácil de tomar para um filho meu. E dou-lhes muito valor. Mas eles acreditaram em ti. Acreditaram, confiaram também no treinador que estava comigo na altura. O Jaime foi um segundo pai para mim nessa fase da minha carreira. Eu também acho que fui tentando demonstrar sempre, ou devolver-lhes a confiança que eles depositavam em mim, e acho que sempre fui minimamente responsável e consegui fazer com que as coisas rolassem de uma forma normal. Mas sim, nessa altura estudava à noite. Em Lisboa depois inscrevi-me numa coisa que surgiu na altura de unidades capitalizáveis, que também era numa escola no Estoril, e estudávamos lá. Na altura o Vítor Ferreira também estudava nessa escola. O Jorge Humberto, que infelizmente depois faleceu, era quase meu companheiro diário de viagens para lá e para cá. E acabei por conseguir completar quase tudo nessa forma, até depois ir para a Espanha, e os estudos ficaram completamente lá. O ténis sempre foi a tua prioridade, foi o teu projeto de vida. Alguma vez te arrependeste de ter seguido o ténis e não ter feito outra coisa? Ou o futebol, por exemplo? Não, é assim, tenho saudades dos momentos de futebol e cada vez que tenho a oportunidade, mas lá está, também tenho que estar em forma, senão passar 10 minutos já não me sabe bem. Gosto muito de futebol, mas nunca me arrependo das opções que tomei enquanto jogador e depois mais tarde enquanto treinador. Também sinceramente não me imagino fazer outra coisa que não seja estar ligado ao ténis. Continuo a adorar o que faço. No momento em que estás a jogar e que fazes os melhores resultados, é a altura em que és chamado também para representar Portugal na Taça Davis. E vais a Belgrado. Também estavas lá. Como é que foi essa experiência de representar Portugal pela primeira vez e naquele momento em que te rapam o cabelo e tu o ganhas na Jugoslávia, naquele fantástico encontro que entrou para o Guinness? É verdade. Lembro-me foram muitas emoções à mistura. Foi uma experiência inesquecível. Primeiro porque foi a primeira vez que joguei ou que participei na equipa de Taça Davis. Era obviamente um sonho de criança, já tinha jogado nas seleções juvenis, mas não é a mesma coisa. E essa eliminatória foi surreal. Eu já nem me lembro dos encontros todos que tivemos, match points contra, e o ambiente no estádio? O ambiente incrível. Um bocado por brincadeira acabámos por rapar o cabelo, mas ali o dia inteiro ao sol, depois apanhei um escaldão que eu no dia a seguir nem sentia a cabeça. O Vilela ia morrendo. O Vilela nos pares apagou. Ainda me lembro que começaste a brincar com ele, dizer que era a melhor equipa. Eu queria que ele dissesse o Boa Vista e ele, é o Porto. É o Porto, com mais uns pisos ali pelo meio. Nós vimos que ele estava bem. Aí foi, não foi? Mas foi um momento que foi importante, esse momento, para tu mais tarde, quando assumiste os destinos da seleção, neste caso da Fed Cup, que tiveste como responsável,
Foi importante viver estas experiências? Sem dúvida, eu acho que é muito importante viver isto enquanto jogador e também sentir da forma como o Vilela vivia aquilo enquanto treinador, porque transmite uma paixão incrível e motivava os jogadores de uma forma inacreditável. E guardo muitas boas memórias dessa altura, e há muitas coisas que nós, enquanto agora treinadores, tentamos transmitir da mesma forma aos atletas que vão pela primeira vez. A Inês Murta, por exemplo, estreou-se comigo há uns anos atrás, e acho que também foi uma experiência que terá ficado marcada para ela naquela altura. Mas rapaste de cabelo? Não lhe rapei o cabelo. Fizemos uma brincadeira de hipnotismo que ela... Não sei Caiu? se já falaste com ela ou não. Caiu. Podes perguntar isso quando falares com ela. Mas não quer dizer que não possamos fazer um bom trabalho enquanto selecionadores ou treinadores sem ter passado por esta fase enquanto jogadores. Mas é importante, ajuda. Ajuda muito. Voltando à tua carreira ainda como jogador, achas que podias ter ido mais além no circuito internacional? Eu sinto que sim, e sempre acreditei que sim. O que é que faltou? Olha, não sei, eu acho que falta de empenho ou de vontade não terá sido, porque tenho consciência que sempre tentei trabalhar de uma forma séria, tentei apostar na minha carreira em vários momentos diferentes, a ir para Lisboa aos 14 anos, ir para a Espanha aos 19. Se calhar poderia ter ido um bocadinho antes. Lembro-me que na altura a jogar os torneios de ITF Júniores, onde o Ferrer começou a vir, perdi com ele na final do Porto, no primeiro ano. Jogo Nápoles. Sim. Perdi 2 anos com ele, acho eu, se não me engano. Mas houve um ano que andávamos ali a fazer resultados parecidos. Obviamente que se via que ele tinha um potencial enorme, mas lembro-me nessa altura o treinador, o Cascalas, falar algumas vezes com o Jaime e comigo e com os meus pais, a convidar-nos para ir para lá, e eu na altura estava numa situação confortável em Lisboa. Tinha-me adaptado à vida que tinha, gostava do Jaime enquanto treinador, apesar dele naquela altura também já não estar a conseguir fazer as semanas que eu precisaria de ser acompanhado, e acho que marquei um bocadinho de passo nessa altura da carreira, e talvez fosse uma das coisas que foi uma questão de timing que eu mudasse. Sim, apesar de eu também achar que não foi isso que fez a mas podia ter sido importante. Podia ter sido importante agarrar esse caminho um bocadinho antes. Porque só foste depois, não é? Só foste aos 19, já foste... Fui aos 19, acho que continuei a sentir alguma evolução enquanto jogador. Fisicamente acho que melhorei bastante, mas tive muitas lesões também que me foram interrompendo o caminho. Andei ali a marcar um bocadinho de passo, e isso acho que foi uma das razões principais que não me tenha deixado competir uma época inteira sem pausas, sem retrocessos, e foi um processo, é desgastante o lesionar-te, voltares, andares a fazer fisioterapia, que muitas vezes parece, este está parado, não está a fazer nada, mas passava ali a fazer, é horrível. O recuperares a forma, voltares a treinar, voltares a ter boas sensações, voltar a competir, e quando começas a estar novamente naquela forma, aquilo passou-me 3 ou 4 vezes de lesões destas chatas, e às tantas começas a não tirar partido ou tanto prazer daquilo que fazes, e nessa altura pensei, estou a gastar imenso dinheiro aos meus pais, eles estão a investir imenso em mim, eu estou a carregar de alguma forma este peso porque quero retribuir, não estou a conseguir, é uma modalidade que eu adoro, não estou a conseguir tirar partido dela, porque cada vez que vou para o campo já vou com imensas más sensações, dúvidas, e acabei por vir de Espanha já para uma fase um bocadinho mais a desligar-me. Ainda te lembras do dia em que decidiste vou deixar o ténis como jogador? Foi um dia duro? Foi bastante. A saída de Espanha foi bastante dura, e foi uma decisão difícil de tomar, mas por outro lado senti que a tinha que tomar. Um alívio também? Eu ainda não tinha claro que ia deixar de jogar. Lembro-me que na altura, quando saí de Espanha, não foi para deixar de jogar ténis, foi para não gastar tanto. Sim, vou desinvestir um bocadinho na carreira, se calhar menor quantidade de horas de trabalho vai-me permitir gerir o corpo de outra maneira. Na altura havia um grupo de trabalho excelente em Espinho, ainda estava lá o João Lagos, o Pedro Cordeiro, o Paulo Coelho,
e tinha imensos jogadores com quem treinar. Fui viver para Espinho, ainda andei uns tempos a viver em casa de Israel Monteiro, depois do João Ferreira da Silva, e ainda tentei jogar, mas ao mesmo tempo foi uma fase já de desacelerar, e foi uma progressão que foi feita gradualmente. Comecei a dar umas aulinhas num clube que tinha perto de casa, no Parque da Aguda, que eu vivia naquela zona. Mais tarde comecei a ir para Espinho também a fazer algumas horas, alguns treinos com o João Ferreira da Silva, que ele tinha um grupo de competição. Começaste a receber o chamamento de ser treinador? Sim, um bocadinho dessa parte, e também com a ajuda do João na altura. Ele foi-me dando a liberdade ao cobrir-me as costas para ficar ele apenas com os jogadores, para eu ainda jogar alguns torneios. Lembro que ainda fui àquele Masters do circuito TMN, numa altura em que já não estava propriamente numa fase de investimento da carreira. Mas aí foi a experiência, aí foi a tua experiência. E aí foi tipo, ok, pronto, consegui voltar a sentir prazer dentro do campo, e estou pronto para virar o chip para a fase de treinador, e acho que essa fase foi importante. Foi quase uma despedida? Foi, acho que foi vi um bocadinho dessa forma. Despedida enquanto jogador. Quanto jogador? Queria continuar ligado à modalidade, mas parecia que tinha que resolver essa questão enquanto jogador. E resolveste com essa vitória? Sim, por isso é que hoje em dia, para estar dentro do campo a competir, tenho que sentir que tenho que tirar prazer, senão não vale a pena. Depois dessas aulas mini-ténis, tu disseste, a carreira de treinador pode ser aqui o meu futuro? Sim, na altura em Espinho foi essa fase com o João Ferreira da Silva, foi muito importante. Tínhamos um grupo de competição bastante bom. Também foi uma fase de transição em que o João Lagos tinha saído de Espinho, ficou a Escola de Ténis de Espinho, mas gerida pela Câmara, e houve uma reestruturação também da equipa técnica, e ficámos os dois com a parte da competição. Tínhamos um grupo de trabalho excelente, na altura a Joana Pangai e o Hélder Araújo, que são agora selecionadores nacionais. O João Domingos, na altura, tinha vindo treinar connosco lá. O João Paulo Magalhães, que agora está no pádel também. Manuel Barros, não sei se não. Manuel Barros, na altura, não foi. Não. O Leão já tinha saído? O Leão já tinha saído, mas convivi com ele ainda enquanto jogador na altura. O João Campos também chegou a estar lá. Doutor Pedro Leão. Doutor Pedro Leão, peço desculpa. O Ganão, o Vasco Gonçalves, o Helder Lopes, o Nuno Marques. Um grupo... Era um grupo espetacular. Forte. Mas pronto, nessa fase, enquanto treinador, aquilo já não haviam esses jogadores. Tínhamos um grupo nas camadas jovens engraçados. Chegámos a ser campeões nacionais de sub-14, que era uma coisa ali para aquele clube, se calhar se pensava lá uns tempos. E pronto, a paixão ficou. Comecei-me a dedicar a 100% à parte da competição, e nunca mais... Quando sais daí, para onde é que vais como treinador? Fui para um projeto de ténis feminino com o Paulo Lucas. Ele na altura tinha em Sassueiros, estava a Neuza Silva e mais umas atletas russas que estavam lá. Ele tinha o grupo a crescer, ou queria crescer, mas era o único treinador que estava com elas. Fez-me um convite na altura. Eu já estava como selecionador de sub-18 na altura. Foste sub-16, sub-18, não foi? Fui de sub-16 mais tarde. Acho que comecei como sub-18. E era o Paulo Lucas na altura que estava diretor técnico. E depois ele fez-me um convite para ir trabalhar com ele. Foi mais uma decisão super dura, porque eu adorava a minha vida em Espinho, tinha casa lá. Na Aguda? E tiveste que ir... Mas por outro lado, tentei imaginar como é que seria a minha vida daqui a 5 anos se eu continuasse em Espinho. Não vias a evolução? Pouca. Pelo menos vias mais evolução no projeto do Paulo Lucas em Sassueiros? Sim, enquanto treinador acho que precisava de um desafio um bocadinho diferente, e pronto, e mandei-me de cabeça, e foram 2 anos espetaculares onde aprendi coisas novas e diferentes, e torneios diferentes, trabalhar com atletas diferentes, e foi uma fase importante na minha carreira. Passei esses 2 anos em Sassueiros. Depois também senti que era a altura de sair e de fazer uma coisa diferente, se calhar um bocadinho mais por mim, e ver o que é que eu conseguiria fazer através com alguma experiência? Das minhas convicções, da minha experiência, das minhas vivências enquanto jogador e treinador. O que foste bebendo, juntaste e querias seguir o teu caminho, o teu próprio caminho. Exatamente. E dali acabei por ir para Tavira, juntei-me ao Pedro Pereira, que também tinha lá um grupinho de competição, mas uma das atletas... Correste o caminho, o país todo. É verdade, fui de norte a sul.
E foram mais 2 anos e tal onde estive muito mais focado na parte de alta competição. Tínhamos 1, 2, 3 atletas que treinavam lá connosco a full time, e já nessa fase final dos 2 anos de Tavira, o Rui Machado na altura estava sem treinador, veio falar comigo um dia lá a Tavira, a propor-me um período experimental, ou ver como é que a coisa corria. Período experimental que vai de 2011 a 2014. Tive 5 anos com o Rui, sim. Eu lembro-me que ele fez os torneios da Austrália e depois a América do Sul, ainda os fez com o Bernardo Mota, se não me engano, e depois houve uma Taça Davis em março, em que eu já o fui ver jogar lá, e começámos a trabalhar depois. Como é que foi essa experiência com o Rui? Foi espetacular também. Acho que foi um desafio diferente dos outros. Falavam a mesma linguagem? Tu estiveste no corte, tiveste a competição, ele também? Sim. Foi mais fácil ou teve momentos também complicados por terem ambos personalidades fortes? É assim, momentos complicados acho que existem sempre, relações, e claro. Basta não haverem as vitórias que ambos queremos, e existe sempre mais frustração e mais dúvidas, mas acho que também ambos tivemos a capacidade de analisar friamente aquilo que estava a acontecer, aquilo que podia ser melhorado, e eu costumo dizer muitas vezes, por isso é que eu não me arrependo dos passos que dei enquanto jogador e treinador. Eu acho que não conseguiria ter ajudado o Rui da maneira que ajudei se não tivesse vivido todas estas etapas enquanto treinador. E o facto de ter treinado muitas meninas antes de estar com o Rui, acho que ajudou ainda mais neste processo, porque precisas de estar completamente com os instintos todos no máximo para saber de que forma é que deves comunicar, em que momento. E com mulheres mais ainda. E com mulheres russas ainda mais. Mais ainda. E acho que essa experiência foi espetacular, porque ajudou-me muito depois a conseguir ler aquilo que o Rui precisava naquele momento, ou estava a sentir naquele momento, e acho que as coisas encaixaram muito bem, e acho que fizemos uma excelente parceria durante esse período. Depois disso, como é que continua a tua carreira como treinador? Depois disso, houve uma altura em que eu senti que precisava de estar em casa. O meu pai tinha tido algumas chatices do coração, e estávamos a viajar 35 semanas por ano, foram 5 anos muito intensos. Quiseste acalmar um bocadinho e foste... E eu senti que precisava naquele momento de estar um bocadinho mais em casa. E o Rui também estava a passar por um período complicado, de lesões, de voltar a jogar futures, e também sentíamos que... Não é que eu não o conseguisse ajudar, mas já estava numa ele, fase em que... E ele tinha a capacidade de, obviamente, que ter alguém ao teu lado a motivar-te é diferente, mas ele sempre teve essa motivação intrínseca para fazer acontecer as coisas. E ele passou ali por um período onde não teve treinador e conseguiu ir fazendo o seu caminho na mesma, e acho que também resolveu a vida dele enquanto jogador da melhor forma possível. Mas esse período em Leiria não durou um ano, mas quase. Foi um período de descanso, de reflexão, de apoio também à tua família? Apoio à minha família, que era preciso, e ao mesmo tempo tentar ver se era a altura certa ou não de arrancar com algum projeto na minha cidade e junto das pessoas que sempre fizeram parte da minha vida. Fizemos alguns esforços nesse sentido, na altura não se proporcionou, e pronto, e recebi um convite. Aí vai ele novamente. Foi um bocadinho de, não dá daqui, dá do outro lado, não vou estar nem a chatear com ninguém. Mas este mais arrojado. Foi quando foste para o Dubai? Sim, não, Dubai, não. Para Doha, para o Qatar. Na altura o convite foi para coordenar as seleções sub-16, sub-18 do Qatar, na Federação, que tem umas instalações brutais, incríveis. O Luís Lopes já estava lá enquanto preparador físico. Luís Sousa também ajudou na altura nesses contactos, porque era uma coisa que já tinha estado em mente há uns tempos, depois não aconteceu, e aconteceu naquela altura, e se calhar foi o momento certo para acontecer, e foi arrojado porque ia para um país completamente diferente, culturas diferentes. Por outro lado, e analisando mais uma vez friamente, eu vivendo em Portugal estava a passar muito pouco tempo com a minha mulher. 35 semanas a viajar. Quando treinávamos em Lisboa, ela vivia em Leiria.
não passava tempo com ela. E ali foi um bocado, ok, vamos para longe, mas vamos viver. Os dois em família. Há de haver uma viagem ou outra, mas a aposta competitiva deles nunca foi assim muito, e é pena, porque eles têm alguns atletas que se calhar podiam dar um bocadinho mais, mas acabou por ser uma fase espetacular. Foram 6 anos. 5 anos, 5 anos no Qatar. Nasceu lá o meu filho. É Qatari? Não, senão ia para lá ter mais uns quantos. Não, tem passaporte português e russo, o meu e da Cátia, mas nasceu lá num hospital cubano espetacular. Cubano. Ou seja, o vosso filho nasceu no Qatar, num hospital cubano, tem passaporte russo e português. Está bom. Pá. É um cidadão do mundo. E andava numa escola onde falava inglês. Pronto, mais do que isto. Está preparado para o mundo. Está preparado para a vida. Não, mas adorámos a vida lá. E foi um projeto super engraçado. Mas pronto, entretanto o filho começa a crescer, começas a ver quando como é que vai ser o futuro. Sim, escola primária se calhar era giro ele ter em Fazer português e passar mais tempo com os primos e com a família. Aí vem outra vez a família novamente, sim, não é? Sim. E se calhar a ideia é agora que vou avançar com o meu projeto. Sim, surgiu essa possibilidade outra vez. Houve um convite feito pelos proprietários do espaço onde agora existe o Racket, onde era o Citadel antigamente. Sabíamos que era um projeto do mínimo 3, 4, 5 anos e ou agarrávamos, ou tentávamos agarrar, também não era certo que a coisa avançasse nesse sentido, mas foi um bocadinho, olha, não temos nada a perder, se voltarmos, acho que é um desafio engraçado e voltamos a casa, se não voltarmos também estamos aqui bem e continuamos. E acabou por correr da forma que correu. Não digo bem ou mal, porque acho que também ia estar bem se estivesse no Qatar, apesar da distância da família. Ficaste com as portas abertas lá? Fiquei. Mantenho contacto com eles, não diariamente, mas com muitos dos atletas e dirigentes que lá estão. Acho que fiz bastantes amigos lá e continuo a ter amigos a trabalhar lá. O padrinho do meu filho é de lá, é o pai do Martim Prata, já vive lá há bastante tempo. Eu tento sempre manter portas abertas por onde quer que passes. Acho que não há razão para ser. E o teu projeto do Racket, como é que um sítio paradisíaco, já tive a oportunidade de estar lá numa altura em que tu estavas na Bielorrússia. Estiveste a falar com o Fred? Falei com o teu irmão. Tu estavas na Geórgia. Na Geórgia. Depois de fazer uma série de torneios. O teu objetivo enquanto pessoa do ténis, com a experiência que tens, com a história que tens também na cidade de Leiria, és quase, tu sempre foste um embaixador de Leiria. No ténis em si, acho que sim, infelizmente acho que temos muitas personalidades do desporto e fora do desporto também, na cidade, mas acho que em relação ao ténis fui furando algumas etapas que anteriormente não tinham sido atingidas. O projeto, acho que é um bocadinho o sonho antigo de poder fazer qualquer coisa em casa, junto da família, junto dos amigos, de poder criar as condições para que um atleta se possa desenvolver profissionalmente sem ter entre da base aspas, ao topo, não é? Estou aqui com uma atleta que é do Taiwan e que está em Leiria, mas se calhar também há alguns jovens em Leiria que querem seguir o sonho de tentar ser jogadores e eu na altura tive que ir para Lisboa e depois para a Espanha. E tu queres proporcionar aos leirienses a possibilidade de ficarem em casa? Sim, basicamente é isso. Obviamente sem tirar o foco de um projeto internacional e ter atletas que já têm as ideias claras na cabeça, mas ao mesmo tempo de aos poucos desenvolver e criar essa possibilidade aos atletas da região e que se possam treinar e estudar e fazer. E numa cidade fora de série. Eu já disse isto muitas vezes, eu se não vivesse no Porto gostava de viver em Leiria e quem sabe um dia não poderei ir para lá viver, porque acho que é uma cidade que tem tudo, está perto de tudo, tem uma qualidade de vida incrível e portanto tens ali agora essa possibilidade com o teu clube, também com o Settle, ou seja, a oferta em termos desportivos não falta. Sim, é verdade. E portanto em termos de qualidade... E acho que é importante para a cidade também ter 2 clubes ou mais clubes a trabalharem bem, claro. Porque primeiro há espaço para todos e depois quanto melhor se trabalhar,
mais nos vamos desenvolver. Certeza. As Caldas têm uma academia brutal, no fundo a Sim. região centro acho que pode Muito ser, bem servida. pode ser potenciada ainda mais e fazer com que Quem foram as pessoas que mais te marcaram no ténis, André? Olha, Filipe Amaral foi uma delas, porque foi dos primeiros treinadores que me pôs este bichinho pela modalidade. O Jaime Caldeira, sem dúvida nenhuma, porque foi um segundo pai para mim durante a minha fase da adolescência e enquanto treinador transmitiu-me coisas incríveis que hoje também mantenho enquanto pessoa e tento também transmitir aos atletas com quem trabalho. Os meus pais, porque também sem eles não teria chegado onde cheguei. E depois Zé Vilela, porque foi um capitão que Inspirou-te? sim, me inspirou bastante enquanto jogador e enquanto treinador. O Pedro Cordeiro, na fase em que voltei de Espanha, foi uma pessoa espetacular e com quem também tive o privilégio de trabalhar e de conviver. É difícil estar a nomear muitos porque se calhar esqueço-me de alguns, mas acho que tive a sorte de me conseguir também rodear de pessoas com influências positivas e das quais eu consegui aprender e tirar partido. E amigos? Fizeste muito no ténis? Sim. Amigos para a vida? Amigos para a vida. Eu tenho, acho eu, um defeito de não manter contacto, se calhar com a frequência que deveria ou que gostaria. Mas sabes que eles estão lá? Mas sei que eles estão lá e eu acho que eles também sabem que eu estou aqui. Considero muitos dos amigos que fiz no ténis, se calhar a grande maioria dos amigos que tenho hoje em dia através do ténis e é difícil de explicar, mas acho que o ténis tem esta particularidade. Os amigos que fazes neste seio, se calhar porque vives experiências tão intensas em períodos da tua vida, são coisas que marcam e que ficam e são amizades que sem dúvida nenhuma ficam para a vida. E a última pergunta, sacramental. Vivias sem ténis? Não. Sem futebol, talvez. Talvez. Não, mas sem ténis é difícil. Sem ténis é difícil. Continuo a amar o que faço. Tenho 43 anos, comecei a jogar aos 8. É uma vida ligada ao ténis e não sinto nem de perto nem de longe que esteja numa fase de saturação da minha carreira. Adoro o que faço e continuo a ir para casa muitas vezes a pensar o que é que poderia fazer amanhã para melhorar este atleta ou para fazermos isto no clube, ou seja o que for. E acho que isso é um privilégio, fazer o que se gosta. André, parabéns pelo que já fizeste. Eu tenho a certeza que ainda vais fazer muito pelo ténis enquanto treinador. Obrigado. Parabéns a ti também.